De acordo com o governo federal, os casos de violência sexual costumam aumentar em 20% no período do carnaval. No ano passado, a importunação sexual foi tipificada como crime no Brasil. Para falar um pouco mais sobre esse assunto do assédio, da importunação sexual, a gente recebe aqui no estúdio a Amanda Vitorino, que é da Rede Feminista de Juristas. Boa noite, Amanda, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Amanda, a gente queria conversar com você a diferença de assédio sexual e importunação. Mas eu queria que você explicasse didaticamente isso e separadamente, né? Então, o que é o abuso sexual? O assédio. Na verdade... Desculpa o assédio. Na verdade, popularmente a gente usa como assédio, mas para o direito, o assédio é quando você tem uma relação hierárquica, né? Geralmente existe uma relação de submissão entre o agressor e a vítima. Aquilo que costumeiramente a gente fala como assédio, hoje se enquadra como importunação sexual, né? Que seria a palpada... Mas o assédio geralmente se dá no ambiente de trabalho, então. De trabalho. É mais comum isso? É mais comum isso. Necessita dessa relação de hierarquia para que se caracterize como assédio. Uhum. E o que é a importunação? A importunação é você praticar ato de lascívia contra alguém sem anuência para obter lascívia para si ou para terceiro. E ela varia, né? Antigamente a gente tinha um gap, a gente não conseguia enquadrar algumas condutas como houve o caso da ejaculação do metrô. A gente tinha previsões penais, né, como o ato obsceno, mas que tem a característica que ela não socorre a vítima, mas socorre ao ambiente público, né? Está mais voltada para condenar a conduta do agressor no local público do que sanar o prejuízo da vítima. E tinha a importunação ofensiva ao pudor, que foi revogada pela reforma dos crimes contra a dignidade sexual. E aí a gente agora consegue enquadrar as condutas como essa, que não poderia ser enquadrada como estupro, porque era muito grave, e nem poderia ser enquadrada como ofensiva ao pudor, porque era muito leve, né? Então a gente não tinha esse enquadramento. Com a importunação sexual, a gente conseguiu esse enquadramento penal. Nas festas de carnaval, a gente vê as mulheres reclamando de homens passando a mão no cabelo, passando a mão no corpo. Quais as principais características dessa importunação? Eu acho que primeiro é a anuência, né? Eu acho que para homens eu tenho usado uma coisa muito didática. Imagine que você está num bloquinho e vem um cara, você é heterossexual, vem um cara, um homossexual, e vem e faça tudo o que você faz com uma mulher. Isso te incomodaria? Você autorizaria alguém fazer? Acho que já parte de um bom princípio para você entender o que você deve e do que você não deve fazer. Mas características como apalpar, sair puxando, puxar o cabelo, beijar à força, tudo isso se enquadrar como crimes contra a dignidade sexual. E nesse sentido é importante ter campanhas, como por exemplo o Não é Não. Sim, é muito importante, porque como mesmo você falou no início da reportagem, nessa época do ano tende a aumentar o número de denúncias em casos de 20%. Né? O ano passado, em 2018, em São Paulo, foram registradas, na época do carnaval, do dia 8 de fevereiro ao dia 14, 86 casos de crimes contra a dignidade sexuais. E a maioria deles eram estupro. E a média nacional é de 180 casos. Então, só o estado de São Paulo, na época de carnaval, quase bateu a metade da média nacional. E quando dessa campanha Não é Não, será que os homens estão entendendo mais? Você percebe isso nas suas? Eu acredito que eles estão entendendo mais, né? A gente tem feito desconstrução de algumas condutas machistas, de algumas práticas ofensivas contra a mulher mesmo. E aqueles que não entendem por bem, eu acho que começam a recuar mais por entenderem que as mulheres também estão identificando certas condutas como condutas agressivas. E em relação, por exemplo, à importunação, o que a pessoa tem que fazer? Chamar a polícia? O que faz? Bom, o importante é, se você puder anotar, no primeiro momento, anote o máximo de características do agressor, local, hora, verifica se tem câmera, isso é sempre importante para que consiga se fazer a identificação do agressor. Chamar a polícia, registrar boletim de ocorrência, são coisas básicas, chamar atenção para as pessoas que estão ao redor também tentarem barrar essa situação. Isso dá para fazer numa delegacia, num eletrônico, como é que faz? Dá para fazer na delegacia, a gente recomenda que sempre procura... A gente recomenda que procure a delegacia da mulher, né, por estar mais voltada para esses tipos de conduta, mas qualquer uma pode ser registrada. Tem ideia se naquele boletim eletrônico também funciona? Não, a gente nunca fez, eu nunca fiz eletrônico. E essas punições que, no caso da importunação, que agora é proibido,
Está havendo alguma punição? Vocês têm notícias sobre isso? Sim, na verdade, assim, são poucos, como ainda é uma tipificação muito nova, entrou em vigor em 2018, a gente ainda não tem muito levantamento, mas está tendo. Uma das características que não sei se é tão positiva assim, mas é que muitos advogados têm usado a tese da importunação sexual para desclassificar o crime de estupro, né? Porque o estupro, ele não tinha necessidade de você ter a penetração vaginal ou anal, então várias condutas, como apalpar, também era caracterizada por estupro, e hoje eles estão usando essa desclassificação. Mas para vocês é bom isso, separar isso? Então, a gente entende que, assim, se o crime não foi tão grave, pode ser enquadrado, sim, como importunação sexual. Mas se dentro disso houver uso de violência, de substâncias que tornem essa pessoa mais vulnerável, isso tem que ser enquadrado como estupro e não como importunação sexual. Isso, quando você sofre algum abuso, tem algum prazo para fazer isso, para a polícia poder minimamente procurar a pessoa? Não. Hoje os crimes contra a dignidade sexual, eles se tornaram ação penal pública e incondicionada à representação. O que significa que qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Antes, os crimes contra a dignidade sexual dependia da representação da vítima. E esses crimes têm um prazo de 6 meses. Hoje isso não acontece mais. Se você for lá fazer uma denúncia que eu fui vítima, já se inicia uma ação penal. E o importunador, ele sofre o quê? Uma multa? Pode ser preso? Não, a importunação sexual hoje, ela tem multa e prisão de 2 a 5, salvo engano, chega a ser a pena até maior do que o caso de homicídio culposo. Desculpa, 2 a 5 anos? A 5 anos. Você disse, bom, a gente sabe que é novo, mas já teve algum caso de pessoas presas? Você tem ideia disso? Eu vi um processo hoje, mas eu não acompanhei esse caso, para falar a verdade, mas já tem condenação nesse sentido de prisão por importunação sexual, sim. E é difícil de provar? Não é difícil. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem no caso hoje de enquadramento da importunação sexual, que na época, por isso que surgiu a lei, foi o caso da ejaculação no metrô, né? Então, várias questões, dependendo da conduta, é muito fácil de provar, porque tem pessoas ao redor, isso acontece muito no transporte público, né? Legal. Obrigado, Amanda, então, pela sua participação. Obrigado. Só lembrando que aquela campanha que a gente viu na matéria anterior, você pode acessar em www.change.org e lá você procura pela hashtag Carnaval Sem Assédio. Na TVT é só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.